Olá, meninos e meninas do oitavo ano, professora Ana Flávia. Na nossa aula de hoje, iremos abordar sobre os atentados nos Estados Unidos, especificamente o do 11 de setembro. Vamos começar. O atentado do dia 11 de setembro nos Estados Unidos se tornou um dos atentados mais comentados e mais importantes da nossa história mundial. Ele ficou conhecido como um atentado realizado pela Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas e contra o Pentágono, no dia 11 de setembro de 2001. Como assim? Nessa data, aviões foram sequestrados por terroristas, onde eles tinham objetivos de jogar esses aviões em pontos turísticos e pontos políticos dos Estados Unidos. Um deles, as Torres Gêmeas, e o outro, o Pentágono. Nesse atentado, fundamentalistas islâmicos sequestraram aviões comerciais e lançaram contra os alvos citados, resultando em milhares de mortes. No dia do ataque, no 11 de setembro, foi organizado pela Al-Qaeda durante anos e inserido dentro do conceito do Jihad, ou seja, ideia de guerra santa que faz parte da religião islâmica, que é explorada pelos grupos fundamentalistas. Como assim? O grupo Al-Qaeda, ele atacou os Estados Unidos, sequestrou esses aviões e jogou em pontos estratégicos como uma forma de reivindicar ações que os Estados Unidos estavam fazendo, principalmente no Afeganistão e no Iraque também, mas basicamente no Afeganistão, onde essas ações eles achavam que eram ações que iam contra as suas ideias, que os Estados Unidos queria se apoderar de suas terras. O ataque foi muito bem planejado e usou 19 terroristas para sequestrar os aviões comerciais e cumprir seus propósitos. Quando a gente fala de aviões comerciais, são os aviões com os voos que têm cidadãos dentro, ou seja, são pessoas que não têm nada a ver com algo político e que essas pessoas elas viajam de lugares para trabalho, para turismo, para estudo. Os terroristas embarcaram em quatro voos diferentes que decolaram da costa leste dos Estados Unidos e que pousaram na Califórnia. Ou seja, eles embarcaram normalmente nos aviões, passaram por toda a fiscalização, entraram nos voos de forma correta, ou seja, eles não demonstraram que eram terroristas. Os quatro voos eram de diferentes empresas. Nós tínhamos a American Airlines e a United Airlines, onde cada um desses voos tinha um objetivo diferente. Por exemplo, o voo 11. Esse voo decolou de Boston e ia para Los Angeles. Foi o primeiro avião a colidir com as Torres Gêmeas, atingindo a Torre Norte. Então, esse avião ele decolou do aeroporto de Boston com destino a Los Angeles e foi o primeiro a colidir, ou seja, foi o primeiro avião a ser sequestrado. Foi jogado na primeira torre das Torres Gêmeas, a Torre Norte. O segundo voo, o voo 175, esse voo também decolou de Boston e ia também para Los Angeles, mas só que era um outro voo. Esse segundo voo, ou seja, esse segundo avião, ele colidiu com a Torre Gêmeas, atingindo a Torre Sul. Então, a primeira torre a ser atingida foi a Torre Norte, a segunda torre foi a Torre Sul. Já o voo 77, esse voo decolou de Washington e ia para Los Angeles, e ele foi lançado contra o Pentágono. O voo 93, esse voo decolou de New York e ia para São Francisco. Seria lançado contra o Capitólio, ou seja, ele iria ser lançado contra no centro, ou seja, um prédio onde o poder legislativo funcionava. É um prédio político. Então, dos nossos 4 voos, nós tivemos o primeiro, que foi jogado na Torre Norte, o segundo na Torre Sul, nas Torres Gêmeas, o terceiro voo foi jogado contra o Pentágono, mas esse quarto voo ele não conseguiu atingir o seu objetivo. De acordo com algumas fontes, alguns documentários e algumas pesquisas, as pessoas que estavam dentro do avião conseguiram dominar os terroristas, de certa forma, mas esse avião acabou caindo. Ele não conseguiu chegar ao Capitólio, mas ele acabou caindo antes de atingir o alvo e todas as pessoas que estavam a bordo morreram.
E agora vamos entender todo o processo de como tudo começou, ou seja, cada passo dos terroristas. Tudo começou com o embarque dos 19 terroristas que já falamos anteriormente. Depois que as aeronaves estavam no espaço aéreo americano, os terroristas começaram a tomar o controle para poder realizar o plano. O voo 11 decolou às 7h59 e logo depois, às 8h46, foi lançado na Torre Norte. O World Trade Center, que é as Torres Gêmeas, era um complexo formado por 7 edifícios, sendo as Torres Gêmeas as mais conhecidas e as mais altas. Esse complexo tinha sido inaugurado em 73 e era um dos cartões postais de Nova York. O complexo ficava no centro financeiro dessa cidade e, na hora do ataque, cerca de 15 mil pessoas estavam no prédio. Poucos minutos depois, às 9h03, o segundo voo foi lançado contra a Torre Sul. O ataque à segunda torre ampliou o grau de devastação do atentado e aumentou o número de mortos em Nova York. Ou seja, o número de pessoas que estavam no prédio foram maior por consequência das duas torres terem sido atacadas. Às 9h37, o voo 77 foi lançado contra o Pentágono, prédio que sediava o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A essa altura, ou seja, nesse momento, a informação de que o país passava por um atentado terrorista já era do conhecimento das autoridades e das pessoas comuns, como as que estavam no voo 93. Os passageiros que estavam nesse voo conseguiram comunicar-se com conhecidos fora do avião e ficaram sabendo o que estava se passando. Os passageiros do voo 93 acabaram rebelando-se contra os terroristas, como já falei anteriormente, ou seja, eles conseguiram dominar e optaram por lançar um avião na zona rural, localizada no estado da Pensilvânia, às 10h03. Então, eles conseguiram dominar os terroristas de uma certa forma, mas ainda tinha terroristas no controle da aeronave, e eles tinham uma única opção: ou deixava o avião ser jogado no Capitólio, ou seja, ser jogado na Assembleia Legislativa, vamos dizer assim, e que eles iriam acabar morrendo de qualquer forma, ou derrubava o avião numa área rural, numa área florestal. E foi o que aconteceu. Nesse período, eu lembro que eu estava assistindo a transmissão ao vivo pela Rede Globo, da primeira torre que foi atacada. Então, a Rede Globo entrou com um plantão de imediato, mostrando do ataque terrorista da Torre Gêmea que tinha sido atacada, a Torre Norte. E eu vi a Torre Sul sendo atacada novamente, ou seja, o avião entrando dentro da torre. Foi uma coisa assim que não era de se acreditar, parecia realmente coisa de filme, coisa de terror. Uma vez que os ataques estavam em curso, as autoridades interviram para minimizar a quantidade de mortos e para resgatar os feridos. Logo após o ataque à nossa primeira torre, que foi a Torre Norte, a imprensa começou a fazer a cobertura do atentado. E no momento que a segunda torre foi atacada, as imagens foram transmitidas ao vivo pelo mundo, que foi o que acabei de dizer para vocês. Nesse momento eu estava assistindo essa transmissão e era algo que a gente não podia acreditar. A transmissão do desdobramento dos ataques contra as Torres Gêmeas acompanhou o tratado de resgate e o incêndio que atingiu o prédio. O incêndio estendeu-se por alguns minutos por mais altos andares da Torre Gêmeas e resultou no superaquecimento da estrutura do prédio, que não suportou e acabou desmoronando. Ou seja, a televisão estava transmitindo esse momento, as torres caindo. A gente também conseguia ver pessoas pulando do prédio no momento de desespero, sabendo que não iria sobreviver, mas era um momento de desespero. Às 9h59, a Torre Sul desmoronou e às 10h28, a Torre Norte desmoronou. Aí você deve estar se perguntando: mas se a primeira torre atacada foi a Torre Norte, por que a Torre Sul foi a primeira a desmoronar? Por conta do local do impacto, a Torre Sul, o avião, ele atacou mais embaixo. Então, a estrutura, ela foi partida ao meio, por isso que desmoronou primeiro. E qual foi o saldo dos ataques? Ou seja,
O que foi que ficou com relação a esses ataques? Número de mortes, se teve sobrevivente, como foi que os Estados Unidos conseguiu se reerguer dentro desse processo. Após realizar todo o trabalho de contagem das vítimas, concluiu-se que o atentado de 11 de setembro resultou em 2.996 mortes, das quais 2.606 foram de pessoas que estavam em Nova York. 125 morreram no Pentágono e 246 no avião. Os demais eram pessoas que estavam nos prédios das Torres Norte e Torre Sul. Por fim, foi contabilizado também que os 19 terroristas também chegaram a morrer nesse atentado. E aí os Estados Unidos começou a fazer um grande questionamento, e era a grande pergunta que ocorria pelo mundo. Quem foram os autores do ataque, do atentado, né? O atentado de 11 de setembro foi realizado pela organização terrorista conhecida como Al-Qaeda. Essa organização surgiu no final da década de 80, durante a Guerra do Afeganistão, e tinha em Osama Bin Laden o seu fundador e o seu líder, ou seja, o líder da Al-Qaeda chamava-se Osama Bin Laden. Outro nome importante na organização do atentado foi o Mohammed, o Khalil Sheikh Mohammed. Ele é considerado o arquiteto do ataque, ou seja, foi ele que planejou junto com Osama Bin Laden, foi ele que articulou como seria esse ataque. Acredita-se que o julgamento de Khalil deverá acontecer em algum momento no ano de 2021, ou seja, próximo ano, porque já estamos em 2020. Então já sabemos que Osama Bin Laden, com seu grupo fundado Al-Qaeda, foram os que articularam os ataques às Torres Gêmeas e aos Estados Unidos. Mas o que motivou esse ataque? O que fez com que Osama Bin Laden planejasse durante anos esse ataque? Podemos considerar que o grande motivo foi o ataque ao extremismo de Bin Laden e sua organização. Esse extremismo considerava os Estados Unidos como um grande inimigo por causa da presença das tropas americanas no Oriente Médio, ou seja, eles não concordavam que as tropas americanas estivessem no Oriente Médio, os Estados Unidos estivessem controlando as fronteiras do Oriente Médio. A relação de Osama Bin Laden com os Estados Unidos remonta à década de 1980, ou seja, desde aquele período, desde a década de 80. Onde, no final da década de 70, motivados pelo contexto da Guerra Fria, os americanos passaram a investir em forças de oposição no interior do Afeganistão. Então, desde o final da década de 70, ou seja, no contexto da nossa Guerra Fria, o Afeganistão já era uma visão para os Estados Unidos. Ele já queria ter um domínio sobre o território. Nesse período, os americanos passaram a apoiar grupos acionários do interior do país, ou seja, do Afeganistão, e passaram a receber dinheiro e armas dos Estados Unidos. Esses grupos conhecidos começaram a convocar um jihad contra os soviéticos, ou seja, a antiga União Soviética. E depois que o Afeganistão foi invadido pela União Soviética, começou a defender ideias conservadoras, o que resultou em um fundamentalismo islâmico, ou seja, uma religião islâmica. No curso dessa guerra, Osama Bin Laden foi convocado a aderir à guerra e por isso foi para o Afeganistão, onde no final da década de 80, Osama Bin Laden resolveu estender sua luta contra os infiéis, aqueles que não acreditavam no islamismo, aqueles que não colocavam em prática o islamismo, e fundou o grupo Al-Qaeda. E dentro desse conflito entre a Arábia Saudita, ou seja, os sauditos, com o Afeganistão, comandado por o grupo Al-Qaeda, Osama Bin Laden, eles não conseguiram entrar em um acordo. E Osama Bin Laden acabou considerando essa ação da Arábia Saudita em não lhe apoiar como uma grande ofensa, assim afirmando ser um sacrilégio, ou seja, um fato de infiéis não proteger o solo sagrado. Ele afirmava que o solo saudita estava sendo profanado, ou seja, ele estava sendo dado para os Estados Unidos como uma forma de aliados, como uma forma de parceiros. Assim, Osama Bin Laden desenvolveu um ódio profundo pelos Estados Unidos. E essa situação acabou gerando um conflito que ele planejou, um ataque terrorista no dia 11 de setembro.
E como consequência desse ataque, o atentado do dia 11 de setembro gerou uma grande comoção nos Estados Unidos e a reação do governo norte-americano foi de imediato, ou seja, o governo ficou tão impressionado com aquilo que aconteceu, não queria aceitar porque muitas pessoas inocentes acabaram morrendo, que em outubro de 2001 o exército americano iniciou a invasão do Afeganistão, ou seja, o atentado foi em setembro e em outubro o Afeganistão foi invadido pelos americanos. O objetivo era derrubar o Talibã, o governo comandado pelo Al-Qaeda, ou seja, Osama Bin Laden. Nessa invasão realizada, os americanos conseguiram derrubar o Talibã, mas até hoje não foi normalizada a situação do país Afeganistão. Atualmente ainda existem combates lá no Afeganistão com tropas do Talibã, ou seja, do grupo Al-Qaeda, que procura recuperar o poder. A consequência dessa invasão para o Afeganistão foi que, entre 2001 e 2016, só entre os civis, cerca de 31 mil pessoas morreram. Isso significa o quê? Que 31 mil pessoas que não estavam envolvidas em nenhum conflito, em nenhum combate, em nenhum exército, acabaram morrendo. No caso dos Estados Unidos, as normas de segurança de voos comerciais tornaram-se mais rígidas, mais rigorosas, e começou a se ter um controle em combate ao terrorismo. Por essa razão foi criada uma lei de auto patriota, que posteriormente foi substituída pelo Friendly Act. E aqui concluímos mais uma aula. Espero que tenham gostado e compreendido o nosso assunto de hoje, o ataque terrorista nos Estados Unidos do dia 11 de setembro. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima. Tchau.